Começando mais um Perimetral Podcast, hoje com um ídolo da minha adolescência, eu ia dizer da minha infância, Ju, mas aí ia parecer que ele é mais velho do que realmente é. Humberto Gessinger, músico, compositor, escritor, uma das trajetórias mais consistentes e influentes do rock brasileiro. Acho que quando a gente ouve aquela frase, Ju, essa banda mudou a minha vida, eu não sei se alguma outra aqui no Brasil tenha provocado esse efeito tão intensamente no imaginário de tanta gente como os Engenheiros do Havaí. Ju, em primeiro lugar, prazer estar contigo de novo. O prazer é todo meu, ainda mais para entrevistar Humberto Gessinger. Nossa, eu vou confessar uma coisa já no início aqui. Eu aprendi a tocar violão tocando Era um Garoto, que como eu, legal. Mas a tua versão. E eu, pra ser sincero, que é uma música de piano, mas o meu professor, eu lembro então, que fazia uma adaptação. Então a gente é fãzoca mesmo, assim. Então é muito legal te receber aqui. Agradeço o carinho e agradeço a adolescência, porque geralmente eu assim, eu tô falando com um ídolo lá em casa, meu avô agora. Não, eu não sou tão guri, né? Humberto, aliás, vou começar te perguntando isso, sobre esse negócio, essa banda mudou minha vida. Cara, Engenheiros eram, assim, uma coisa, as pessoas enlouqueciam com as letras, eu me lembro, e mergulhavam naquilo. Muita gente chegava pra ti e perguntava, o que tu quis dizer nessa música, e tu não faz a menor ideia. Você pode acontecer isso? Não, as pessoas não entendem que a gente faz uma música meio... Pelo menos é meio conversar contigo mesmo, né? O músico, eu acho que a gente entende música, o mundo através dos dedos, das palavras, quem compõe, né? Então, claro que não é uma coisa aleatória, eu não sou muito daquele fluxo de consciência, meio beatnik, bebi, vou escrever, eu sou bem formalista, assim, eu gosto, faço um tempão em cima das coisas, penso muito, mas elas não são canções unidirecionais, sabe? Eu costumo falar com o Duca, sempre o Duca tem o dom de fazer canções unidirecionais, né? Vou fazer uma música pro Natal, vou fazer uma música pro não sei. As minhas sempre vão para um lado, mas voltam pro outro, né? No meu disco mais recente tem uma música a música que eu gosto, é meio sintomática disso, vai por mim, nada pode dar errado, a não ser o que pode dar errado. Quer dizer, na segunda frase o cara já olha, já desconcerta todo. E eu escrevo sempre assim, cara. Toda forma de poder que eu cometi a proeza de botar Fidel e Pinochet na primeira linha da primeira música do primeiro disco. Eu não sei se é uma música política ou se é uma música, como dizia antigamente, de amor, né? Então a minha música não é muito assim unidirecional, por isso que eu fico muito constrangido quando acho que aquilo ali... Porque as pessoas no Brasil, por ser um país analfabeto, elas levam muito a sério a palavra, né? Eu senti isso quando eu lancei uns livros, assim, tu ia nas feiras de livro, parece que as pessoas querem que tu escreva ou um atlas, ou a Bíblia, ou um guia turístico, alguma coisa objetiva que tu vá ler, e se perde a coisa mais leve, de tu escrever por amor à palavra, e a palavra às vezes toma conta de ti, às vezes a coisa acontece na parte do cérebro que não domina. O Papa é Pó, por exemplo, né? Escrevi essa música, pensei um monte e tal. Porra, um tempo depois, cara, eu tô fazendo um arranjo pra ela, eu disse, caramba, que tem aquela frase, afinal, que é rock and roll, os óculos do John, o olhar do Paul. Exato. Cara, o Papa era João Paulo, velho. Claro. E John e Paul. John Paul. Eu dei, aí, cara, sabe... grande sacada. Certamente, alguma parte da minha mente sabia isso, porque eu pensei muito... Foi sem querer? Foi sem querer, velho. Tá. E aí alguém falou pra ti foi depois? Inconsciente. Assim? Não, eu me dei conta, às vezes eu me dou conta muito... Eu achava que era de propósito. Eu também, Claro, que bom, que vocês são mais inteligentes do que eu, que fiz a música. Mas, obviamente, como é que alguém se debruça sobre uma letra 6 meses e não se dá conta? É porque muito da criação se dá numa parte do cérebro que tu não é consciente, né? Exatamente. E tem uma música, por exemplo, Mapas do Acaso, ela tá num disco ao vivo. Cara, ensaiei a música, gravamos ao vivo 3 noites, eu ouvi 400 vezes cada versão, escolhi a versão, mixei com o cara, masterizei, eu devo ter ouvido aquela música pronta umas 50 vezes no mínimo, assim, né? E tem uma frase, no mar, em Marte, em qualquer parte, né? E eu cantei em mar, em Marte, em qualquer parte. Uma coisa que não faz o menor sentido. Tu cantou em mar, em Marte? Não, ao vivo eu cantei em mar, em Marte. E tá lá, e quer dizer, eu disse, cara, como é que eu ouvi tantas vezes isso? Mas é que depois tu canta também, a palavra, pelo menos pra mim, tudo bem, ela vira uma nota musical, entendeu? Então, estando afinada, em ou no, assim... E é uma coisa que pra quem tem, assim, uma visão menos anárquica do que seja compor, fica meio assim, mas como assim? Como passou batido? Não, eu acho sensacional a tua visão, cara. Eu vejo assim, mas ao mesmo tempo tu tá dizendo algo. Não, eu sou um cara super racional, velho. Eu passo os dias ouvindo podcast de geopolítica. Que agora não pode ser um dia, é um mês, porque antes de ouvir os podcasts, principalmente os de fora, assim, tu tem que pesquisar quem tá pagando esse cara, esse cara é pago pelo Russian Times, então mas assim, eu sou um cara super cerebral, então é óbvio que a palavra tem importância para mim, mas o que eu quero dizer é que nem sempre a gente domina, né? Nem sempre, graças a Deus, aí e assim,
Mas as pessoas, os fãs perguntam mesmo, querem direcionamento. Eu entendo, cara. Eu nunca fui assim. Eu, por exemplo, tive várias oportunidades de conhecer alguns ídolos meus, assim, por trabalhar em show. Não, pinta lá no camarim, eu nunca vou, cara. Eu não tenho o menor interesse em encontrar o Roger Waters suado no camarim. Cara, é impossível. Ele não vai falar nada pra mim. Tu tem medo de perder? Não, ele não vai falar nada. Encanto, não, ele não vai falar nada pra mim que eu não tenho ouvido 400 vezes. Tá bom. Da melhor maneira possível. Porque ele entrou no estúdio, ele pensou, ele gravou, né? E Mas tu acha que isso é assim porque contigo, de fato, quando te procuram no camarim, tu sentia que não tinha tanto a dizer? Não, ou isso já é anterior? Eu tenho essa doença incurável que é timidez, assim, né? Eu já devo estar com as bochechas completamente vermelhas, né? Nada? Eu não poderia ser jogador de pôquer, cara, porque eu fico... mas dizem que o Renato não é tímido também, acho que eu acredito nele, porque às vezes o tímido inventa uma persona, já sai falando antes que os outros falem, né? Cara, eu me identifico muito. Mas aí tem essa coisa, o fã chega pra ti e diz, Humberto, adoro a letra de não sei o quê, eu não sei se... queria falar contigo porque eu não sei se é o caso ou compro uma bicicleta. A coisa mais fácil pra mim dizer é casa ou compro uma bicicleta, é fácil. O difícil é dizer a verdade, velho, eu não te conheço como tu me conhece, entendeu, cara? Então, e eu tenho muito pouco traquejo social, essa coisa de camarim, de abracinho. Eu não tenho a mãe, eu não tenho um rosto, assim. Todo mundo me acha mais antipático do que eu sou. Eu sou antipático, mas não tanto quanto meu rosto. Tu é tímido. E assim, e não tem, assim... E o meu primeiro encontro com o Chico foi meio isso, Chico César, que fez Pai Levar comigo. A gente tava num desses voos de domingo de manhã, voo de músico, assim, vindo do interior de São Paulo pra Guarulhos, de lá cada um vai pra sua... tá todo mundo meio dormindo, escorrendo uma baba, depois de tocar sexta e sábado, né? E eu vi o Chico César e disse, sou fã, mas cara, sei lá... Às vezes tu fala com os caras, fica um silêncio assim, meio assim, e aí? Fica meio constrangedor. E aí, tipo assim, todo mundo só pensando em voltar pra casa. Aí eu cumprimentei ele normal, assim. Porque outra coisa, assim, quando dois médicos ou dois professores se encontram no avião, eles não se sentem na obrigação de cumprimentar, né? Dois músicos parece que é não. Às vezes eu encontro os músicos que são 40 vezes mais famosos do que eu em avião, assim. Os caras que eu vejo, assim, só no caminhar, pô, esse cara... Os sertanejos com case de bônus. Eu não tenho a menor noção de quem são. Eu fico meio constrangido, assim, porque eu não sou... Mas aí, entramos no avião, pô, e aí piorar, eu sentei na 1F, o Chico sentou na 1A, aquele silêncio. Cada um enfiado no seu livro, assim. Eu disse, falo, não falo. Tu viu ele te viu. Não, nos vimos comentando, mas friamente, claro, assim, né? Claro. Como a gente cumprimenta, era um moço, sei lá. Aí eu dava uma olhadinha, ele tava lendo o livro, aí daqui a pouco eu tava dormindo. Eu sei que voamos ali sem conversar. Aí desceu o avião em São Paulo, aquelas... Te levanta, aquela coisa meio... aquele tempo que parece que demora mais do que a viagem. Até abrir a porta. Ali, né? Daqui a pouco estamos descendo e o Chico canta um trecho de terra gigante. Aí eu me falei, Chico, sou teu fã. Aí a gente... Mas ele cantou do nada no avião. Ei, mãe, eu tenho uma guitarra descendo a escadinha do avião. Aí eu, Chico, sou teu fã. E a coisa mais ridícula, assim, como assim? A gente viajou uma hora junto. E aí nos abraçamos, separamos e tal. Foi a primeira vez que eu encontrei ele, mas essa coisa de eu olho os meus ídolos assim, eu disse, não, porra, o que eles vão me falar? Por acaso o Roger Waters fazia meu Wish You Were Here, ele não vai falar Wish You Were Here pra mim, entendeu? Tem uma coisa, Humberto, que tu estava dizendo agora, tu passou por isso em vários momentos da tua primeira resposta, que tu sempre foi um cara muito com fama de ser muito rigoroso e muito perfeccionista, assim, cara, de ter um método muito intenso. Eu sou formalista, cara, porque eu acho assim, ó... Mas com o tempo, isso dá uma reduzida, eu digo no sentido de se cobrar, de se exigir um pouco menos, tu melhorou nisso? Com os outros dá... Contigo não. Comigo pior. Não, com os outros tu era também casca grossa. Não, porque, cara, eu sei exatamente em que posição do campo eu devo jogar, entendeu, cara? Então, se o treinador dizer joga ali, cara, eu até vou ali, mas não é, entendeu, cara? E tipo assim, eu tenho a impressão que um cara quando tem uma super voz, aqui um Ed Mota da vida, canta parabéns, você tá lindo. Cara, como eu falei antes, eu preciso ter alguma coisa que me motive, um trabalho que eu sinta que seja forte, suficientemente forte pra eu sair de casa e levar ele pra estrada. Por isso que tu não vive tanto do passado, né? Porque agora tem essa onda, todo mundo, a gente vai ficando velhinho, assim, os caras ficam, tio, bota aqui os pés na almofada, fica sentadinho, vamos fazer só as capitais. Junta a banda, vamos fazer só as capitais agora, e depois que os Titãs voltaram, assim, deu uma onda, eu recebo todo dia mas assim, são sempre coisas relacionadas ao dinheiro, que eu sei que é uma coisa que sexta-feira de noite, depois do show, no hotel, um service fechado, uma cidade que tu não conhece, ar-condicionado barulhento, o dinheiro não vai te segurar a tua onda, vai te segurar a tua onda é a vontade de tocar. Tu não aguenta, assim. Não, e tipo assim, eu preciso botar minhas ideias em circulação, senão
não me sinto motivado, eu não sou chamam de natural, não, solta ali o cara. Tem uns caras que são abençoados, assim, tipo, um cara como o Dominguinhos, por exemplo. Cara, soltava o Dominguinhos, eu acho, em qualquer planeta, em qualquer época histórica, ele ia ser um puta músico, né? Eu não sou isso, eu tenho algumas contingências fizeram que no tempo que eu comecei, as coisas que eu tenho a oferecer eram ouvidas, entendeu, cara? E valorizadas. Eu não sei se ainda são, tal. E agora, claro, eu sinto que o meu público, eu ouço muito falar, assim, somente os caras que contratam meu show, que eles estão sempre mais felizes depois do show do que antes, que é um bom sinal. Que eles contratam, vamos trazer o cara daquela banda. E sempre eu ouço comentário de que meu público se renova bastante, que é uma coisa que eu não tinha noção, porque eu achava, deve ser assim para todo mundo, mas eu já comecei porque agora tem essa onda também dos shows dos anos 80, eu tenho feito alguns festivais, são bem interessantes, são momentos para encontrar a tua turma, e acho que oferece um lance muito legal para, tipo, agora vai ter um em Porto Alegre, assim, uma tarde com várias bandas daquela época. Mas com bandas daquela época. Não, geralmente a gente toca com o Dado, do Ira, Capital, assim. O que tu achou dessa polêmica do Ira aí, hein? O Nazi. Cara, eu gosto muito do Ira e acho que falar tuas ideias no show faz parte não só esteticamente, quanto politicamente. Fala o que tu quiser. Vai e aplaudir também faz parte do show. O que eu acho que é a coisa do boicote, não sei se sou paranoico, mas aí eu acho que já entra, como falava Jânio Quadros, forças ocultas, entendeu? Aí eu já tenho uma arquitetura desenhada para estigmatizar isso. Porque não me parece fora do normal um artista falar a sua opinião e gente gostar e gente não gostar. No caso de falar a favor da anistia e alguns vaiarem e aí, jogo. Cara, e ainda mais quem acompanhou essa geração, como ela se fez, falando o que ela se fez. Eu publiquei um texto falando que ele tinha mais do que falar o que achava mesmo que tinha que falar. Mas, cara, e aí os caras me escreveram dizendo, não, mas artista tem que ficar quieto, é só cantar. Não, isso é como assim? Não, mas é que tem gente que vê a arte como uma coisa... dizerem o que os outros concordam, aí pode. Tem gente que vê a arte como uma coisa decorativa, né? Ele quer que tu cante Volare. Mas o que eu pergunto é o seguinte, as pessoas que vão ver o Ira estão a fim de ouvir Volare? Claro que não, começa que quem é que tava lá vendo o show? Então eu fico assim, agora, acho que vaiar e aplaudir faz parte do jogo, assim. Eu tento não trazer isso pro palco, mas meio com ciúmes disso, entendeu? Porque, assim, tem uma coisa que acontece com o Grêmio muito, assim, eu fui desde cedo muito identificado com o Grêmio aqui, né? E às vezes eu ia tocar fora, e gaúcho fora de Porto Alegre, assim, fica mais gaúcho aí, né? Aí às vezes, tô no meio do show, assim, ei mãe, eu tenho minha guitarra já... Grêmio, sabe? Uma coisa, eu não consigo juntar os mundos, assim, um momento intimista do show com um grito de arquibancada, e eu não sou, como eu estava falando sobre Porto Alegre, assim, eu gosto muito de falar sobre Porto Alegre pinta nas minhas músicas, mas nada assim, tipo, como um hino, não sei escrever hino, para escrever hino o cara tem que ter um dom, né? Eu sempre tenho aquela coisa, um pouco à esquerda, um pouco à direita, assim, no sentido da direção, não no sentido da lógica, ele vai para um lado, depois volta. Então eu tenho um pouco de ciúmes dessas coisas, assim, quando pintam... o posicionamento político fica na frente. Eu tinha muitos ciúmes do lance de ser gaúcho no início, porque a gente fazia um disco maravilhoso, gravava, achava bem, aí manchete, rock gaúcho, rock de chimarrão, rock bombástico. Eu me lembro que tu detestava 2 anos foi isso, entendeu, cara? E, adoro a música daqui, assim, mas não quero ser um cara chapa branca, assim, pra ficar falando coisas assim, tipo Secretaria de Turismo, entendeu? A Receita do Rio Grande do Sul. Tu não é isso. Mas assim... Anoiteceu em Porto Alegre é uma grande música. Sim, mas eu digo assim, ó, esse fato das pessoas cobrarem e ficarem indignadas porque o Nazi se posicionou, tem gente que quer música como papel de parede, Bibelô, como se esses quadros que tu compra a metro fossem arte, entendeu, cara? Tu vai pro museu, tu pode ser surpreendido. Um cara pegou um mictório, botou no museu e mudou a história da arte, entendeu, cara? O segundo cara que botasse um mictório no museu não vai acontecer nada. Mas aquele foi o primeiro, entendeu? Então, quer dizer, uma manifestação artística. Mas tudo bem. Mas por que tu diz que tem um ciúme? Porque tu acha legal o cara colocar politicamente, mas tu tem dificuldade nisso? Não, é que eu acho que a música deve ser o que eu faço e deve ser o que deve ficar na frente, entendeu? Ciúmes de que essas coisas acessórias e rolam para todo mundo tomem a frente do que é o teu trabalho. E as pessoas começam a não ouvir e tal. E assim, cara, tu não pode ficar um surfista do teu próprio trabalho, entendeu, cara? Tudo bem, estourou, era um garoto do caralho, essa música foi a música pela qual eu comecei a tocar violão. Eu era garotinho, assim, a gente tinha chamava Eletrola, que era
Hoje em dia nem disco tem, então é difícil explicar, mas enfim, era um móvel que tocava disco. E eu tinha um tio que trabalhava numa sociedade de arrecadação de direitos autorais e ganhava um monte de discos aleatórios e não tinha e deixava lá em casa. Então lá em casa tinha uma coleção de discos enorme, mas completamente aleatório. Ninguém compraria aqueles discos e só aqueles discos. Então eram umas coisas assim, tipo, nada a ver uma com a outra. E tinham 2 discos que tinha assim 6 anos, eu ficava fascinado. Uma era uma coletânea dos Incríveis, que Era um Garoto. E tinha um disco do José Mendes, que é um disco que tinha um hit para Pedro. E tinha uma música chamada Picasso Velho, que é sensacional também. Conta a história do cara vai campear. Um dia eu saía campeirar sozinho no meu Picasso velho de estimação. O cara vai campeirar com o cavalo dele. E um boi brasino acaba matando o cavalo dele. E o que ela tinha a ver com Era o Garoto? As duas eram uma óperazinha em 3 minutos, sabe? Nem tinha um refrão. O refrão do Era o Garoto é onomatopeico, é uma rajada de metralhadora. E eu fascinava, assim, eu ficava esperando minha mãe chegar em casa para botar o disco que eu não sabia botar. Era um Garoto, começava com uma rajada de metralhadora. E, enfim, comecei a tocar violão por causa dela, mas eu era muito tímido, nunca quis aprender a tocar, então eu fazia de conta que eu tocava, assim. Tem até uma foto que eu botei na capa do Gessinger Trio, eu tocando violão, fazendo de conta que eu tocava violão. Mas aí eu gravei essa música, assim, no Papo é Pop, porque, mas assim, como era quase uma provocação, assim, era uma música pra mim, era uma sessão de análise, assim, gravar uma música que me fez virar músico, mas era meio uma provocação, porque Jovem Guarda sempre foi um movimento meio assim, né? Depois ficou legal gravar, mas... meio... mas assim, nós temos as coisas chiques, a bossa nova, não sei o que, realmente são chiques no bom sentido, e a Jovem Guarda... Era visto como... Não, era uma coisa, foi uma ponta também. De entrada, uma lança de entrada do imperialismo para vender as músicas deles, assim, pode ser, mas cara, o que tu ouve com 6 anos jamais vai ser lido do ponto de vista sociológico, né? Claro. Mas só para acabar o que eu tava falando, sobre Era um Garoto. Mas assim, claro, eu deixo claro que, cara, não fui eu que fiz essa música, as pessoas, mas o guri tá falando sobre Vietnã agora, em 90, caraca, mas se a gente for literal, né, mas eu não me sentia muita vontade, assim, domingo de tarde, em programas de televisão tocando, nesse sentido. Não sentia muita vontade? Não, cara, por isso que acho que as pessoas não entendem porque eu não volto, ninguém tem noção de que, velho, talvez não tenha sido o momento mais feliz da minha vida, o momento que eu mais vendi disco. É extremamente natural isso, entendeu, cara? Talvez não tenha sido, provavelmente não foi. Mas por causa desse teu interior muito complexo, assim. Acima de números e de fiz mais, corri mais, é importante ficar mais próximo a ti mesmo, entendeu, cara? Claro. É legal dar uma saidinha de ti mesmo, esticar o elástico, assim, mas se romper esse elástico pra voltar pra dentro de ti é difícil, cara. E tu tem que saber botar em perspectiva, depois tu atinge um certo nível de sucesso, assim, todo mundo tenta esconder todas as curvas da estrada, né, não, tá lindo, olha esse asfalto, assim, e eu acho que a gente não deve perder consciência sobre isso, porque eu sou meio místico nessa coisa de criar, assim, eu acho que é meio um dom que a gente tem que respeitar, entendeu, cara? Claro. Talvez fazer música seja a mesma coisa que fazer palavras cruzadas, encaixar número de sílabas com um número de... Mas eu acho que tem uma coisa, assim, em todas as culturas, né? A música é uma coisa que perpassa de maneiras diferentes a cultura ocidental. Tem algumas regiões o ritmo é preponderante, em outras, e depende do momento histórico, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que tratar com muito respeito, não pode ser, Titãs voltaram, vão voltar, velho. Mas isso, justamente por isso, por tu te sentir mais próximo contigo, e talvez nem tanto quanto aquela época, embora fosse o teu estouro profissional, assim, incontestável, tu não te sente, eu vejo isso, assim, conversando contigo, tu não te sente um cara mais leve? Porque naquela época tu era um cara, mas de propósito eu achava legal. Não, cara, polêmico, enchia o saco, falava mal do Santos, falava mal dos caras. E eu me divertia. Ele até viu o Lobão que aconteceu. Cara, eu fiquei 5 anos levando canelada, velho. Se eu te mostro minhas canelas aqui... Mas tu canelada. Não, cara, fiz a minha música, fui saindo. Aí, mas claro, eu não podia abrir mão de botar Fidel Pinochet na mesma frase, né? Mas assim, e tinha uma coisa muito naive, assim, a gente gaúcho, assim, Porto Alegre é pequeno, é agora. Imagina naquele tempo, eu não tinha mais a noção do bailado que rolava entre Rio e São Paulo, assim, entendeu? É um lance meio de corte, assim, de saber dançar um minueto, essas coisas assim, né? Então, muito lance naive, assim, mas eu nunca quis ser polêmico, assim, e detesto polêmica, Sério, eu dou um boi pra não entrar numa briga e dou uma boiada pra continuar fora. Mas isso é recente, não é? Não é, não. Nunca fui do confronto, mas, cara... É que tu falava o que tu queria, é diferente, velho, né? Não, e depois tem um pouco de ranço também, assim, isso eu reconheço, assim, que os caras começam a encher o saco,
E o sucesso incomoda, o sucesso incomoda, ainda mais em Porto Alegre. Então, e aí as pessoas querem que tu vire chapa branca de Porto Alegre, e aí por que tu voltou pra Porto Alegre? Porque tu morou no Rio 10 anos, morei 10 Cleiton e Cledir não voltaram, estão lá até hoje. Por que tu voltou? Cara, eu tava falando até com a menina do elevador aqui, a produtora, Rafa. A Rafa. Que ela morou em São Paulo, assim, e eu morei 10 anos e nunca fui à praia, eu tinha um fim de semana, eu voltava. Puxa. As pessoas, e na época começaram as primeiras revistas de turismo, assim, no Brasil, as pessoas da gravadora, a revista tal, Viaje Bem, quer que tu fale sobre Porto Alegre, sobre Gramado, eu disse, cara, eu não sei fazer, assim, um release sobre Porto Alegre. Por que eu voltei? Porque pra mim é importante andar nas ruas que eu sempre andei, entendeu? Pra mim é importante, assim, passar na frente do Anchieta e dizer, olha aqui, ó, essa rua acabava aqui, e aqui acompanhar a cidade, pra mim, é mais importante do que ela ter uma vista legal no fim da tarde, assim. Então é uma coisa de raiz, assim, eu gosto de estar aqui. E também a família da minha mãe é italiana, né? Então, um monte de tios, essa coisa de família é importante pra mim, estar perto, assim. Meus tios já estavam ficando velhinhos, assim, depois que eu fiquei, morreu meu pai, eles tomaram conta da gente também, então eu me sentia meio, cara, ficar com eles ali. Não, quer dizer, nada disso foi um motivo único, né? Mas se juntou, e a Clara também estava começando a sair da creche e entrar em colégio. Mais caraca, é a minha única. E eu disse, cara, eu botar em colégio aqui, depois tirar, né? Eu sabia que eu estava no Rio ali por um período. Então, aí eu já resolvi voltar. Eu tava gravando o Minuano, que é um disco de 96. 96. Aí eu voltei. Tá, e aí tu fala muito sobre caminhar em Porto Alegre, né? Eu já vi entrevistas tuas dizendo que gosta de fazer as coisas a pé. Continua valendo isso? Sempre. Eu só não vim hoje porque eu ia chegar super suado. Assim. Esse é o problema de Porto Alegre, né? Mas tudo eu faço a pé. Eu sei, assim, antes do Google, quantos minutos leva pra chegar em qualquer cidade. Adoro caminhar. Tá, mas tu anda só no teu bairro lá, é Bela Vista? Não, eu moro no Bela Vista. Mas tu anda por tudo? Não, tudo que eu posso fazer, assim, de compromisso. Por exemplo, eu ensaio 1h40, assim, para onde eu vou ensaiar, eu vou caminhando e isso aí deu um subproduto que eu comecei a odiar a dirigir, cara. E os Porto Alegre, as ruas que tinham 2 vias passaram a ter 3, os carros que eram desse tamanho ficaram maiores. Eu fui na concessionária, comprei o menor carro que tinha, já ainda é um carro grande, comecei a juntar o lance de não gostar de caminhar com não gostar de dirigir. E eu não sou bom de small talk, assim, de pegar táxi e o cara dizer, e aí, nosso time, cara, eu não sei fazer isso. Uma conversa por 5 minutos. E aí, e é música. Nervoso, e aí a mulherada, como é que eu disse, eu falo rápido, aí sou cabeludo, os caras tudo acham que eu sou maluco, toma não sei o que, eu disse, velho, eu nem álcool eu bebo. Mas tudo isso se juntou. E com essa relação que tu tem bem próxima com a cidade, com o ambiente urbano mesmo, o que tu acha de Porto Alegre? Eu acho que Porto Alegre é uma cidade que desistiu. Tu acha? Acho que Porto Alegre desistiu. A gente vamos gastar milhares de páginas para tirar alguns metros de fio num poste. Desistiu do espaço público. Eu não sei, vocês viram esse seriado Ruptura, Severance? Eu vi. Que o cara, quando é no trabalho dele, tem uma... Sim. Né? Eu acho que Porto Alegre tem um pouco disso, no sentido que chega verão, todo mundo vai pra praia, chega inverno, todo mundo vai pra serra, né? E primeira grana compra uma casa na praia, segunda grana um condomínio, terceira grana vai pra Punta, quarta grana Miami, e no inverno E eu acho que aí a gente começa a se desconectar da cidade. Quando tu conhece uma cidade? No teu momento de folga. Aí tu precisa de um espaço público, entendeu, cara? E eu acho que talvez seja um dos motivos, talvez seja uma sociologia rasteira essa, mas eu acho que a cidade existiu, cara. Começou a pensar pequeno, tirar fio de... Aí ontem eu fui... Então, um exemplo, como se tirar fio, tu diz essas maçarocas em cima da gente. Maçaroca, o cara celeste porque vai tirar fio. Pelo amor de Deus, cara. Eu fui... Não quero comparar aquela coisa de, na Europa, não, na Europa eles param no sinal. Não, mas assim, cara, mas a gente tem que pensar fora. Eu fui visitar, claro, agora a gente foi aqui numa cidade lá em cima. E os caras me disseram, não, é muito legal. Que tem a gente viu a Aurora Boreal lá. Não, lá é legal, pô, aquela cidade é incrível. Tem uma mina embaixo da cidade, os caras estão deslocando a cidade inteira, pegando os prédios e levando alguns quilômetros pra gente. Eu disse, papo, deve tirar 2 prédios, uma igreja e tal. Cara, eles estão tirando a cidade inteira, cara. E levando assim. A gente não consegue tirar uns fios de umas árvores, velho. Pensando pequeno, aí faz uma calçada na beira do rio lá, velho, cadê o espaço público? Mete uma plaquinha numa praça e manda varrer uma vez por mês, e cada um com
soprador de folha fazendo barulho e levando para o meio da rua. Pensa pequeno no sentido comunitário, eu acho. Eu estudei arquitetura, eu não vi nunca, cara, uma conexão entre a academia com a cidade, sobre pensar a cidade, como crescer. Curitiba já tinha esse papo um monte, não chama Milena, não sei o quê. Curitiba é um exemplo disso. E não é nem assim, eu sei que a gente não... Dá pra ver pelo futebol, né, cara? A gente não tem mais a grana que achava que tinha, tal. Até essa grana do agro tá saindo daqui, não sei o quê. Mas, assim, cara, é pensar coletivamente, né? A cidade como uma coisa da qual todo mundo por exemplo, assim, Humberto, olhando assim, o que tu queria ver em Porto Alegre que tu não vê? Tu consegue, assim, visualizar? Cara, eu queria caminhar nas ruas sem ficar com medo de quebrar a perna por causa dos buracos. Queria que as pessoas... porra, cara... Faixa de segurança é nossa, velho. Tá na regra, tá na FIFA, né? Se botar um VAR, eu for atropelado, a culpa é deles. Cara, não é questão de... É impossível alguém parar. Não é a questão de não parar, é arrogância, cara, dos caras buzinarem pra ti, assim, entendeu? Como se tu tivesse... a minha mãe mora na frente da Nilo, eu moro na Bela Vista. Todo dia eu desço assim, então três ruas tem e assim, cara, a Nilo tá entupida de carro, aí tu tá naquela ruazinha assim, cara, não faz a menor diferença pra ti, esperar antes da faixa, cara, ninguém espera, é uma coisa assim que, cara, tudo bem, pra mim não tem problema, eu tô caminhando, mas assim, é uma pequeneza, uma coisa de te concentrar em ti, não, vou... Agora veio tudo bem, isso não é um problema de Porto Alegre em geral, assim, mas a Clara casou aqui, vieram 40 suecos, Cara, eu fiquei com vergonha de levar os caras no meu apartamento, meu apartamento tem uma cancela, tem 2 portões, e é o que todos têm agora. Tu entra num, espera. Ah, sim. O que isso sinaliza? O que isso faz no teu dia a dia? Toda vez que tu sai do teu... As pessoas, não, eu entendo, cada um quer defender o seu, né? Já que o poder público não dá, eu vou me defender. Mas o que isso faz pra tua psique todo dia passar por uma cancela, velho? Fala da insegurança. E a garagem é 2 também, e aí agora... Cara, o que isso faz pro nosso dia a dia? Te torna uma pessoa em tese mais individualizada. Agora vai dizer isso, tudo bem. Que anda com medo, né? Eu ainda, minha tese é que antes da gente virar a Suécia vai virar Brasil. Eu não sou muito otimista no que tange ao rumo da humanidade, porque a gente está cada vez mais pensando só cada um no seu quadradinho, assim, a cidade meio mundial isso, né? Fica quadradinha, esse é meu terreno. Tá, mas Humberto, olha só, eu sei que tu tem ido pra Suécia direto, né? Estocolmo, que é onde a tua filha mora, né? Tu vai tipo uma vez por ano e fica um mês lá, né? Isso. Daí teve uma entrevista que tu deu, acho que foi pro Márcio Pinheiro, nosso ex-colega aqui e tal. Tu falou o seguinte, que lá é uma civilização que compreende bem como é viver de forma coletiva. É isso que falta pra Porto Alegre, então? Eu acho que é isso. Eu acho tudo bem, eles têm um clima, cara, que é... Cara, ninguém sobrevive sozinho ao frio, né? E a gente tem essa benesse do clima, assim. Mas eu digo o seguinte, eu não cobro de quem não tem acesso à educação, cara. Não dá pra cobrar. Eu cobro de mim e dos meus vizinhos ali que moram na Bela Vista, entendeu, cara? Tem que cobrar da gente, né? A gente podia abrir mão de algumas coisas, eu acho, para ter uma vida comunitária. Porque no fim das contas vai ser bom pra gente não ter que passar por 2 portões da tua própria casa, entendeu, cara? Porque eu acho que nem na cadeia deve ter assim. Mas tu não pode... cobrar, todo mundo quer defender a sua família, é uma coisa, né? Mas eu acho assim, é nesse sentido, porque eu não quero ficar falando sobre sucesso, parece aquelas coisas do cara querer se mostrar assim, mas assim, outra coisa também é, cara, como eles fazem com o pouco que eles têm, assim, de natureza e de cultura, né? Cara, eles pegam aquelas árvores que viram ao inverno, com poucas folhas, aí eles têm as maiores florestas da Europa, e a gente tem tudo dado aqui, né? E não se dá conta. Não valoriza também. Nessa vez que vieram os suecos, os caras, como tem verde aqui, eu disse, é mesmo. Aí eu olhei, abri a janela do meu apartamento e disse, caraca, tem verde pra caramba. Porque eu enxergo ali em cima a parada do leão. Os suecos te comentaram isso. Cara, sim, como é uma tem cidade verde, bem né? arborizada. E tipo, a cultura também, né? Porra, nossa cultura, talvez por isso façam tão pouco por ela, porque ela é tão rica, né? Que ela vai sobrevivendo. Talvez seja isso, né? Tá, e assim, tu falou as críticas a Porto Alegre. Qual é o lugar mais legal de Porto Alegre pra ti? O que é o mais... Se tu puder dizer assim... eu me lembro, uma vez eu entrevistei o ele vai dizer que é a Arena. Não, ele falou de uma praça, aquela praça que tem um declive grande. A praça de casa, eu gosto, eu faço todas as minhas reuniões ali. Isso. Como é que é o nome da praça? Alfredo Langst, é o nome de um deputado. Essa praça eu acho legal. Mas, Humberto, mas isso tu comentou sobre algo interessante, né? Que a gente, eu e os meus vizinhos da Bela Vista, deveríamos abrir mão de algumas coisas para ter uma vida comunitária mais consistente mesmo. O que, por exemplo, porque eu tenho uma coisa que eu fico com uma bronca, cara, que é eu acho o Uber muito barato. E eu acho que tinha que taxar.
E não é para ferrar os motoristas, ao contrário, não é isso, é nós, porque a classe média, ela começou a se deslocar aqui só na região central, a classe média mora na região central, se desloca de Uber. Quem mora na periferia não pode pegar Uber, porque custa uma fortuna para eles, então os caras vêm de ônibus. Então o Uber é natural que ao andar de Uber eu devesse pagar um pouco mais para pegar essa grana e botar no transporte público. Para transformar o transporte público em algo mais atrativo, primeiro, até para a classe média aqui, poder andar, ser mais barato, mas principalmente para o pessoal que está na periferia e que se ferra sozinho. Para mim é um exemplo disso que tu estava falando. O que tu acha? O que tu percebe acho, assim, que dava para o grande exercício é se liberar desse libertarianismo rasteiro de quinta série, de que assim, fazer o que eu quero. Cara, eu adoro uma lei, velho. Se ali na minha casa tu pudesse pegar uma lei? Adoro lei. Sendo feita democraticamente, adoro. Por exemplo, na minha casa tu tem que sair numa direção, né, cara? Não, ninguém pode mandar na direção. Eu vou pegar e vou sair com o meu carro para a direção que eu quiser, porque aqui é mais... Cara, o trânsito para na próxima esquina, velho. É um pensamento pequeno, assim, é um libertarismo. É uma liberdade. É uma liberdade que te aprisiona amanhã de manhã. Entendeu, velho? Então, acho que é... Porque todo mundo ali é do bem, cara. Trabalha pra caramba, as pintas saem cedo pra trabalhar. Mas assim, cara, às vezes a gente tá meio que secando gelo, no sentido de eu preciso ganhar mais pra ter um terceiro portão na minha casa, entendeu, cara? É secar gelo, velho. Secar gelo. Claro. Semana passada, os caras tinham lendo a retina no centro e pagando uma grana, né? Todo mundo, é um absurdo, não pode, estão pegando teus dados, né? Semana seguinte, no meu prédio lá, todo mundo foi fazer a coisa, escanear a retina pra botar, e ninguém perguntou por quê, quer dizer, esses dados, se foram roubados, se os outros não ser roubados, foram roubados. Mas é uma coisa de correr atrás, porque todo mundo quer as coisas mais simples, quer uma vida boa pro teu filho, velho. Claro. Tem uns 10% que sempre são meio maníaco mesmo. Uma vida boa pro teu filho, e eu não sei se essa cidade tá oferecendo isso, assim, né? Liberdade de andar na rua e de tu encontrar gente diferente. Eu me lembro que eu sou um guri de apartamento, assim, eu cresci ali atrás da Sojipa, meus pais eram professores, mas assim, na época, nos anos 70, eu não sei se foi um milagre econômico, eles tiveram condições de fazer uma casa legal ali, São João, aquele bairro ali. Eu acabei estudando Anchieta, mas por conta do meu pai ser professor lá, porque eu não teria grana para estudar. Então eu, de cabeça, eu sou quarto distrito, assim, né? Mas esqueci porque que eu comecei a falar isso. Tu tava falando sobre nos anos 70, quando tu era criança. Então, eu ia pro Olímpico, cara, tu entrava em contato com outra classe social, velho, entendeu, cara? Isso. Sentava naquela bancada, tinha um cara sem dente, cara, que sacava um monte de futebol, assim. Tua vida era mais misturada nas classes sociais. Tu acha mais plural? Eu acho que hoje em dia tá todo mundo meio do seu gueto, assim. Eu fico olhando essas crianças, cara, como é que essa criança vai entender alguém com dificuldade se foi criada sem contato com esse pessoal, né? Tem um lugar que eu acho legal que tem isso, eu tava pensando enquanto tu dizia, Humberto, que é o tal do trecho 3 da Orla, que é aquele onde tem a maior pista de skate da América Latina e tal. Ali, cara, eu acho que é um espaço muito legal, porque reúne o pessoal ali da Vila Cruzeiro pra andar de skate e a galera da Bela Vista, porque aquela é a melhor pista da cidade, vai lá andar de skate também. Pô, isso é sensacional, porque torna um espaço público inclusivo. Esse espaço público pra mistura. Isso que tu sente falta, né? Ter mais isso, né? Não é pra botar o teu cachorro enquanto tu toma chimarrão. Tá, e deixa eu te perguntar um negócio, assim, com essa relação com a Suécia aí. Tu cogitou algum dia mudar pra lá? E morar lá? Tua filha tá lá, tem família lá, né? Casou e tal. Ela casou com um sueco? Casou com um sueco. Por isso que ela vive lá. Ela se formou em arquitetura e foi pra lá. Que idade ela tem, a Clara? A Clara tem... A Clara é de 92. Tá, 33. E aí ela estudou lá, descolou um emprego super legal numa escola lá. Num escola de arquitetura, projetou uma escola super bacana. E tá lá, e fez a vida lá. Eu sou apaixonado pelo país mais por isso, assim, né? Eu sabia muito pouco, assim. Quando eu saquei que quis tomar conta da vida dela, eu li tudo que eu podia ler. E tem uma literatura muito superficial, que é aquela literatura do... O povo mais feliz do mundo é ali do lado, Finlândia, né? Os nórdicos, sempre eles, né? Mas assim, mas tem uma literatura legal, principalmente escrita por ingleses, assim, que ingleses são bons jornalistas, né? Tem uns livros super bons, assim, contando toda a história da Suécia. Esses caras estavam passando fome um pouquinho atrás, tem essa relação. E eu me lembro quando eu era adolescente, Suécia era uma coisa super legal, misteriosa, era a terceira via, assim, não era o socialismo, não era o capitalismo. E tinha aqueles tenistas misteriosos, Borg, 26 anos, o melhor do mundo para largar.
Bergman, aí tinha aquela coisa mais pop, ABBA, assim, era um país bem misterioso. Assim, o ABBA, mas ela foi pra uma coisa meio aleatória. Você foi estudar lá, era bem legal a universidade lá, que ofereceu a bolsa e tal, e ela tinha uma amiga que estudou com ela aqui, que era sueca, então foi uma coisa aleatória, acabou se encontrando lá, casou com um sueco, muito legal também. E a pergunta da Ju sobre então, cara, o problema é o seguinte... eu sou Alegre, muito né? dependente do português. É uma relação Isso a gente fala mal, mas fala o cara... mal, mas eu adoro. E tipo assim... Porque é raiz, né? Não, e eu... Mas a tua coisa é a língua. A língua. É falar o idioma. português, mas com a o cidade. gauchês. Por isso que eu adoro... Eu certamente não vou ver essa entrevista. Se alguém não gostar ou gostar, não adianta falar comigo. Porque eu odeio me ouvir falar. Porque eu acho que eu falo muito rápido e eu nunca dou... Eu não me expresso bem, eu acho que eu tô pensando. Mas mesmo assim, eu tenho um vínculo muito... Igual, eu penso sobre mim, a mesma coisa que eu penso de ti. Eu não vejo sentir. Eu tenho um vínculo forte com a língua. Eu vou lá, eu podia ter aprendido, assim, nesses 10 anos, alguma coisa sueca, mas eu nem tento, assim. Mas me daria muito bem lá, como me daria muito bem no Japão. Eu fui tocar lá, cara, o Japão... Por causa das leis, não é? Por causa de cada um no seu civilidade. quadrado, silêncio, assim, e tipo... Cumprimentar é uma opção muito fácil, que eu acho muito... Tem gente que diz que é o país mais passivo-agressivo do mundo. Eu me identifico com algumas coisas, assim, porque tem essa coisa do... Por exemplo, isso eu vi acontecer numa fila de aeroporto, assim, tá a fila aqui, se alguém fura a fila, o sueco que tá atrás, em vez de reclamar, ele dá um passo para trás, assim. Tipo, deixando bem explícito o que aconteceu. Eu disse, cara, que maravilha. O cara que tá atrás do que furou, dá um passo furado, dá um passo para trás. Tipo assim, cara, dizendo, enfia. Não sei o que é aquilo. Aí fica todo o aeroporto, né? É meio passivo-agressivo, mas eu acho bacana. E Japão também, achei tão legal lá, assim, o comedimento das pessoas. E eu me daria bem vendo lá. Adoro o inverno, mas eu preciso entender o que as pessoas estão falando na rua. Mas eu achei que tu ia dizer que também é por isso que eu falei até... a gente fala mal, mas no fundo a gente achei que era por causa de Porto Alegre também. Sim, porque eu podia estar... Cara, eu sou uma pessoa... no Rio, eu sou uma pessoa... Eu conheço poucas pessoas que optaram morar em Porto Alegre. Poucas. É verdade. O São Renato de Portalupe fica 4 anos, fica num hotel aqui, né? Exatamente. A única coisa que eu gostaria... A única coisa que eu gostaria de perguntar a única coisa que eu gostaria de perguntar para um Will, tipo, Renato, vem cá, por que um hotel, cara? Porque por mais que tenham reformado 5 andares do hotel, é um hotel. Mas assim, eu moro aqui por opção, mas eu não teria uma coisa objetiva para dizer. Eu acho que tem muito essa coisa de, cara, olha aqui, ó, esse prédio era uma casa, virou isso aqui, e tu vê assim, tu começa a ler as esferas de influência da cidade, entendeu, cara? Como elas se refletem no urbanismo. Isso aqui aconteceu por causa disso. Tu gosta de ser uma testemunha... Eu acho muito interessante. Da história assim, da cidade. É meio Twin Peaks às vezes, sabe, entendeu? É meio, então esse aqui pode, porque aquele ali, entendi. Eu acho interessante, Porto Alegre pra mim é um romance a ser lido, entendeu? Às vezes o romance tem umas partes agradáveis, às vezes é 100 anos de solidão pra mim, entendeu? Às vezes eu lembro umas coisas da minha avó, mãe da minha mãe, Dona Teresa Bach, assim, que eu disse, caraca, isso é 100 anos de solidão, assim, e a própria eu, assim, eu morava ali nos fundos da Sojipa, a gente tinha uma casa enorme com horta, cara, tinha essa tradição de quem, e praticamente na casa todo mundo tinha o pé no interior, assim, né, o caso do meu pai era Santa Cruz do Sul e tal, e aí a diversão do meu pai era capinar fim de semana, assim, cara, demais, né? E tipo, isso... No meu trabalho eu sou assim, cara, eu não gosto de dar ponto sem nó, assim. Às vezes eu faço uma coisa que 10 anos depois pinta o fim daquele verso ali, porque eu acho que tem várias escalas da composição, né? Tem os 15 segundos da introdução, os 3 minutos da música, os 40 minutos do disco, a 1h30 do show e os 30 anos de carreira, entendeu, cara? São vários ciclos musicais, às vezes quando eu vejo algumas coisas transcender, assim, puta, olha, essa introdução tá aqui. Às vezes é uma bobagem que quase sempre é uma bobagem que só eu vou ler, ninguém vai ler, mas eu acho que isso é um espelhozinho que te olha de vez em quando, então aquele gurizinho de lá tá aqui, tá comigo ainda, então vamos em frente, assim. Que legal, cara. E tem um ponto que tu tocou que eu achei interessante, que é muita gente diz que a juventude é que precisa ser rebelde, né? E de fato, na juventude a gente tem uma tendência a ser mais intenso, assim. Mas existe rebeldia na maturidade? Assim, tu te sente assim de alguma forma? Hoje em dia, transgressão na maturidade? Hoje em dia é a única opção, cara, porque a gente não tá deixando futuro pra esses moleques. Assim, futuro econômico, cara. Os caras vão estudar o quê, cara? Não tem mais diploma que segura a onda de ninguém. Como é que esses guris não vão ter ansiedade, velho, com 12 meses de vida, entendeu, cara? Então, eu acho que tá na hora da gente ser mais responsável por isso também, entendeu? Eu sinto, por exemplo, quando eu falo que eu
Fidel e Pinochet na mesma linha. Hoje eu acho que nem faria, não acho que sejam simétricos. A primeira música assim, do primeiro disco. Acho que não são simétricos. Mas é o primeiro disco do... É do Longe Demais. Né? Mas é porque naquela época a gente estava saindo da... Tem umas pessoas da minha geração também que dizem que viveram os anos mais pesados da ditadura, mas não, a gente viveu o finzinho dela, a gente não pode também querer comprar a luta dos outros. Claro. Os heróis é a geração anterior mesmo, que sofreu não só por coisa política, mas por coisa comportamental, né? Mas... me perdi de novo. Sobre a gurizada hoje, que não tem como não ser ansiosa. Então, eu acho que a gente tem que avisar para eles, assim, das coisas que são possíveis e que estão fora da vista de todo mundo, que foram levadas para fora da vista. Então, eu vejo a molecada meio assim, meio que aceitando, tá condenado a viver esse mundo de cada um se livra o seu. E um hippie velho como eu ainda talvez tenha essa função de velho, não. Talvez a gente não precisa ser o lobo do homem 24 horas por dia, né? Eu acho que eu sinto assim essa... Por exemplo, quando eu fiz Toda a Forma de Poder, que fala o fascismo é fascinante, eu ia cantar fascismo, porque tinha um tio meu italianão, assim, que falava fascismo, e era tão engraçadinho, assim, era tão fora da nossa imaginação que essa palavra pudesse voltar a ser usada, que eu quase fiz uma brincadeira agora no fim, eu disse, deixa eu cantar fascismo, mas assim, e voltamos a ter que falar sobre isso, e voltou a ser importante fazer uma música como Paraibá, por exemplo, apesar de toda coisa boa que o Nordeste fez culturalmente pra gente, a música dos baianos, dos cearenses, dos caras, sabe? A gente tem que afirmar isso, mas tudo bem, é um saco, seria mais legal se a gente tivesse evoluído como cidade, mas não evoluiu, então eu acho que a nossa geração, que se tiver algum hippie velho sobrando aí, eu acho que a gente tem isso, não é ensinar nada a ninguém, é dizer, cara, tem um mundo novo possível, cara. O John Lennon casou com a Yoko Ono, cara, entendeu? Não fez harmonização facial e... Entendeu? Ele casou com a Yoko Ono, cara, a coisa mais linda do mundo, entendeu? Mas a Yoko canta mal, velho. Maior fica o amor do John por ela, entendeu? É verdade, cara. Porque agora os caras, agora tem mulher troféu, velho. E todo mundo... Tem um filme daqueles de beisebol que acho que é com o Brad Pitt, que ele revoluciona o mundo do beisebol, né? Isso, que ele é técnico? Ball game, uma coisa assim. E aí tem uma cena que... Não é técnico, então eu tô me confundindo. Não, ele é aquele cara que contrata jogador, assim, eu acho. Isso! E aí estão numa reunião, assim, aí o cara, vamos contratar o fulano e tal. Não, ele é casado com uma mulher feia. Não, então não. Porque é aquela coisa do... O homem que mudou o jogo. É a mesma coisa assim, não, pô, né, vai. É status. Mulher troféu, né? Então voltou isso, cara, assim. Então eu acho que eu, como um velho hippie, eu tento dizer assim, velho, cara, pode pegar o elevador, despentear. Mas eu acho que o nosso papel é um pouco dizer pra galera isso, assim, o meu porque eu não tenho autoestima suficientemente alta pra dar toques políticos, por exemplo. Sim. Cara, eu apoiei o Brizola, mas assim, eu prefiro apoiar em silêncio, porque eu não sou muito... Eu acho que é uma responsabilidade, entendeu, cara? É que nem quando tu posta uma coisa no Instagram, eu não leio comentário, mas não é por nada, é porque eu fico... Se eu leio eu acho que eu tenho que ler todos, né? Aí, assim, eu sempre penso assim, o coitado, aquele que chegou 1 minuto depois que eu despluguei, né? Porque eu sou fã, eu sou aquele fã quieto, assim, às vezes na saída de show tem uns fãs meio histéricos e uns fãs mais quietos. Eu seria aquele fã lá, né? Eu disse, eu seria o cara do Instagram, assim, que o cara não respondeu, entendeu? E eu não tenho, assim, não sou suficientemente... Eu ia morrer se eu estivesse escrevendo um jornal. Assim, eu fiz um blog, eu aguentei 3 anos, porque, cara, as pessoas levavam muito a sério, assim. Né? E, cara, se eu abrir mão da possibilidade e da poesia de ter dúvida, eu abri mão de 90% da vida, né? Então eu acho que pra mim, por exemplo, dar esse toque assim, velho, inteligência artificial, cara, mas tu pode continuar tocando teu baixo, ficando com calo, tentando afinar, entendeu? Abrir as portas, porque senão vai entrar todo mundo naquela, não. O que é mais pragmático? Entendi. É isso aqui, vamos todo mundo nessa aqui. É tu abrir possibilidades de diferença, entendeu, cara? Claro. Por isso que eu achava que devia ser proibido o Photoshop em revistas de entretenimento masculino adulto. Porque, cara, é o seguinte, velho. Devia ser proibido o quê? Photoshop. Photoshop. Porque, velho, tu vai narrowing, como é que se diz? Estreitando as perspectivas, as possibilidades. Não, as possibilidades de como a vida pode ser. Fica tudo igual, né? Pasteurizado. Cara. É como essas harmonização facial, sim, botox. É tipo assim, cara... E então eu acho que pra quem tá fazendo arte, talvez seja o último reduto, porque eu te falei, eu passo os dias ouvindo podcast de geopolítica, eu não sei em quem acreditar, velho. Eu não sei em quem acreditar. A Clara tem um amigo lá na Suécia que trabalha para uma instituição dessas globais, assim, de
de ajuda humanitária, ele é cientista político, assim. Eu disse, cara, eu vou perguntar para esse cara quem é que dá para ouvir, né? De onde ele se informa, né? Qual é o... Falei com ele, cara, ele via os mesmos podcasts que eu, ou seja... Aí eu pego o nome do cara, geralmente são os nomes complicados, eu apoio no Wikipedia, não, esse cara é pago por não sei o quê. E tipo, pra tu, porque além da informação, tu começou a ter que filtrar, como se a gente estivesse comprando água não potável, né? A informação virou uma água não potável, então tu tem que levar para casa, ferver, coar. E então eu não tenho, cara, eu não tenho muito assim culhão para dizer para alguém, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu vendo a minha dúvida, velho, abre teus horizontes. Sim. Um cara que eu sou fãzaço, o Roger Waters, sempre pergunta para ele, fala assim a mesma coisa, não, porque quando eu era criança, minha mãe falou, Roger, quando tiver algum problema, lê, depois tu leu demais, lê mais e faz a coisa certa. Ele fala isso como se fosse uma uau, né? Cara, hoje em dia não se aplica, porque lê o quê, cara? Lê o quê? Tem gente falando de uma maneira racional, não dos maiores absurdos, mas de alguns absurdos, assim, né? Então Então falei pra caramba. Não, mas eu adorei, cara. Adorei te ouvir. Aliás, fala mais um pouco. Pra gente encerrar sobre... porque eu sei que tu tem uma visão que é... Cara, eu gosto muito de te ouvir, assim. Mas tu sempre foi assim. Sempre foi um cara meio cético. Tá, esse pessoal, o Spotify dá pra desacelerar a velocidade, né? Que eu ouço os meus desacelerando. Dá pra desacelerar. Tá, então eu aconselho, desacelere, porque eu falo rápido. Não fala. A rapidez não é problema. O problema é que às vezes eu acabo a frase, porque na minha cabeça ela tá completa. Eu sempre te achei um cara aí, eu acho isso legal, eu sempre te achei um cara desconfiado, né? Um cara cético, um cara que... não sei. Mas o que tu acha que é interessante da gente falar sobre... o mundo tá difícil hoje, cara. A gente tá perdido, não sei o que vai acontecer também com essas inteligências artificiais, pra onde a gente vai, com o que a gente vai trabalhar. O que tu acha de positivo nesse momento que tá rolando agora? Se é que tem algo positivo, o que tu consegue enxergar como algo, pô, cara, isso é legal, nós vamos crescer. Eu acho que tudo tem um lado, agora eu tô coach, mas tudo tem um lado positivo, porque assim, o Spotify toma nosso dinheiro, né? Ontem eu tava vendo o jogo do Barcelona, até mandei um WhatsApp pro meu amigo Nando Petras, Nando Petras, tô muito feliz de estar financiando o Barcelona, as minhas músicas estão pagando. Mas assim, olha, por outro lado, cara, o Longe Demais das Capitais estaria morto se não fosse os streamings. Porque eu me lembro, cara, os discos saíam de catálogo que não encontrava mais. É verdade. Tu consegue eu faço pesquisas maravilhosas, então tem um lado bom, um lado ruim. Eu acho que as pessoas têm que começar a ouvir o próprio corpo, cara, também, entendeu, velho? Porque a gente tem um tempo limitado aqui, o corpo dá sinais, a mente dá sinais também, e tá tudo junto. Então, às vezes, quando o cara tá perdido, assim, parece que botaram fogo no mapa do Google, assim, velho, o teu corpo tá falando contigo, ouve ele, entendeu? E pela primeira vez, cara, eu acho que a gente vai, isso já aconteceu em alguns países, assim, mas como humanidade a gente vai ter a chance de dizer se a gente quer dar o próximo passo, em que velocidade ou não. Sempre foi meio inevitável, né? Vinha um avanço tecnológico, assim, e acho que a gente está tendo a chance, não sei se essa janela de oportunidade vai se fechar muito cedo, assim, e de sacar, assim, velho, tem coisas que não precisa, entendeu, velho? Tem coisas que não precisa. A coisa mais linda que eu vejo na TV hoje em dia tem um comercial que eu nem sei do que é, cara. Por isso que é mais lindo, eu acho. Que é uma pinta correndo numa esteira e amarrado nele tem um monte de pares de tênis, entendeu? E é sobre não ter mais o que tu precisa, assim. Eu acho que é uma coisa que tu pode fazer no teu dia a dia. É só pensar um pouquinho, causa e consequência, velho. Tá tudo na tua cara, velho. Tá tudo na tua cara, na tua casa. Abre teu guarda-roupa, a roupa que tu comprou vai falar tudo sobre ti que tu precisa falar. Agora, se as pessoas querem enxergar isso ou não, também é outro salto grande, né? Mas já tem gente enxergando. Eu acho que tem, cara. Vamos chegar lá, vai piorar um pouco antes de melhorar. E eu digo o seguinte, mas vai melhorar. Vai piorar bastante, não se iludam no lance de, quando mas tiver filho, vai pensar no futuro. Porque, às vezes, a pessoa tem filho e só multiplica por 2 o pensamento medroso de, cara, vamos defender o meu. Então, só leva esse vou defender o meu para uma geração a mais, né? Não chega... Não é obrigatoriamente, a pessoa não amplia, assim, generosamente seu viés de vida. Sim. E tem coisas que, cara, por exemplo, eu até, assim... costumavam me ligar um monte aqui para falar sobre futebol, né? Pô, eu sou fã da maneira como se faz rádio de futebol aqui no Rio Grande do Sul, só se faz aqui, cara. É uma expertise que eu sou fã daqueles moleques. Às vezes, não, tudo bem, cara. Às vezes primeiro fim de semana de janeiro,
Aí tem um cara que vai cobrir a praia e outro cobre futebol, não acontece nada. Não, Uma vez eu tava indo pra Gramado com a minha mulher, né, e a Adri tava dirigindo e tinha fim de temporada, o Grêmio tava voltando e jogava o Carlos Miguel voltou não sei quantos quilos mais gordo. A gente foi de Porto Alegre a Gramado, os caras estavam discutindo quantos quilos Quando nós chegamos lá, ela olhou pra mim apavorada e disse, cara, eles estão falando sobre isso. Mas enfim, isso é uma coisa poética, os caras transformam a coisa em espetáculo. Mas eu comecei a não falar, cara, comecei a ver mais sinais, assim, de como às vezes o futebol pode ser uma coisa tóxica, assim, entendeu, cara? Total. E às vezes tu entra ali, tu acha que tu tá falando com alguém que tem o mesmo nível de formação que tu, assim, e tu acaba não, cara, tu acaba ficando tóxico pra caramba, né? Porque ainda mais gremista tem essa fama de ser fanfarrão, de patrolar. Então, quando ligam, sempre esperam que tu seja um mini peninha, assim, né? E eu senti também que às vezes eu ia nesse programa e eu ficava meio assim, racional, e os caras ficavam meio... Que chato. Que nem tinha os caras que eu jogava tênis ali, né? Eu achava que eu era o melhor companheiro do mundo, porque eu comprava as bolinhas novas, ia bem vestido, ia uniformizado. Aí, quando na dúvida, eu dava bola pros outros caras. Eu achava que eu era o parceiro ideal pro ranking, né? E um dia o cara falou, o pessoal não gosta de jogar muito contigo. Eu disse, mas por quê? Não, eles não acham que tu seja competitivo, parece que tu tá entregando o jogo. Só tô tentando ser elegante. Mas às vezes tem que tomar controle com isso, assim, com as piadas que tu conta. Cara, qual é o problema de tu mudar a tua linguagem, velho? Qual é o problema? Perfeito. Os comediantes, mas vem cá, o que tu fazia, te fazia ser engraçado é meia dúzia de palavras. Tua comédia não consegue sobreviver isso, com licença. Né? Perfeito. E tipo assim, é um pequeno exercício, eu acho, assim. E às vezes tem uma coisa, eu notava que o futebol me deixava meio tóxico. E não que eu não parei de torcer, mas me recolhia. Eu disse, cara, que diferença faz o alemãozinho lá que toca baixo numa banda, nenhum de nós? Não, engenheiro. Porque eu sou Humberto Geis, Humberto Guedes, o cantor do TNT. Qual é a banda, Garotos da Rua? Mas qual é a diferença ali? Às vezes tu fala por ego, né? Eu vou falar do meu time, você é representante. E quando tu tá no meio... Tóxico. Tu prefere ficar mais... É uma coisa, mas é uma coisa que eu falei, tu tem que te dar conta, não vou ali, porque pro ego é legal, né? Vou na rádio falar como representante da torcida, assim, e virou... Acho tão triste, assim, virou é um númerozinho que os caras fazem, assim, e sobe o tom, sabe? É que nem barulho, assim, subiu o tom, a cidade tá mais barulhenta. Aí, o que é mais barulho? É ruim pra tua saúde e tu não consegue falar baixinho, entendeu, cara? Tu não consegue falar com sutileza sobre futebol, assim. Eu acho que é que nem o lance do Photoshop nas revistas, assim. vai transformando tudo numa maneira só de ser. O gremista assim, fanfarrão, não sei o quê. Eu acho que o mundo perde o interesse pra mim. Humberto Gessinger, cara, foi um prazer te receber. Obrigado, que bom que tu veio, cara. Não, agradeço. Tava tempo querendo te ouvir, foi muito legal. Não, eu não vim porque realmente eu odeio me ouvir falar. Nem te preocupa, Eu dei uma entrevista agora, recentemente, que eu disse, olha, essa entrevista foi legal, porque eu tava fora daqui, o cara também... O cara morava na Austrália, foi bem assim. Essa eu vou ouvir. Cara, não consigo ouvir 30 segundos, eu falo muito rápido e paro as palavras. Mas enfim, vocês botam legenda, né? Não, tá ótimo. Valeu, obrigado. Cara, nós adoramos te ouvir, pode ter certeza que veio até aqui tá adorando também. E é muito legal ouvir alguém que a gente admira e ver que o cara é aquilo ali. Esse é o melhor, Gil, te agradeço. Porque às vezes a gente conversa com pessoas que bom. No fim não era tudo aquilo. Às vezes, quando eu vou escovar os dentes, eu me dou uma olhadinha assim, é tu mesmo? Obrigado, tá. Valeu, meu velho. Obrigado. Tchau, gente. Beijo até semana que vem.